Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz a jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Juliana Dupas, mãe de 2, engenheira e pós-graduada pelo Inatel, executiva de empresas como Ericsson, Cisco, onde foi responsável pela implantação de soluções de TI no México, e na Oi, onde liderou áreas de operação de 4G e instalações de fibra ótica, se tornando executiva de negócios e soluções de TI para grandes clientes. Após a maternidade, a Juliana encontrou ou foi encontrada por um novo propósito. Hoje ela atua como doula e aduladora perinatal, com o objetivo de acolher mulheres na gestação, parto e pós-parto. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Verusca, Joana. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse meu propósito aí que me agarrou há um tempo atrás. Ju, assim, é super curioso, né? Ler assim o teu background, a tua história, né, que vem da engenharia de telecomunicações, graduada no Inatel, né, no Instituto Nacional de Telecomunicações, uma carreira, né, como executiva nas grandes empresas aí do ramo, conhecendo um pouquinho já do que eu conheço a sua história. Acho que a Juliana traz aqui, vocês vão ouvir uma história que não foram sinais, né, Ju, foram outdoors, cornetas, né? Ela não seguiu um propósito, ela foi empurrada para um propósito. E é maravilhoso, né, identificar isso e principalmente ouvir uma história tão sincera, né, que eu acho que essa oportunidade de ouvir uma história tão sincera, né, de alguém que fez uma carreira tradicional e foi muito desafiada, né, nesse propósito da doulagem. Então, queria muito que você começasse contando pra gente e nos levasse, na verdade, para o momento em que você disse sim para essa jornada que você trilha hoje. E aí, se você quiser dar um pouquinho de contexto, né, qual era a jornada que você estava trilhando e como é que você disse sim para essa que você trilha hoje? Eu, na verdade, demorei para dizer sim. Então, foram alguns momentos, né? Então, eu estava lá na engenharia, digamos que bem-sucedida e jovem, né? Jovem com uma carreira já bem evoluída. Então, chegou a hora de ter neném. Era uma coisa que, para mim, era completamente importante. Tipo, eu teria que ter neném. Só que eu estava inserida num contexto super masculino e preconceituoso. Até quando você citou, trabalhei no México, foi o lugar mais que eu tive que administrar mais o preconceito contra a mulher engenheira, foi lá. Foi bem difícil. E aí ia vencendo essas barreiras na engenharia e eu só sabia assim, quero ter filhos. E aí quando chegou lá 30 anos, 31 anos, chegou a hora de ter filhos. Mas confesso que eu só fui ter filhos, né? Então assim, engravidei e continuei trabalhando. Nesse momento eu trabalhava no Rio de Janeiro. Eu estava num cargo muito bom, já assim, eu era próxima a ser a gerente da área, sabe? Quando já está tudo sendo desenhado. Eles faziam comigo um trabalho de coaching individual para liderança, apresentações em inglês. Já estava tudo no esqueminha lá na empresa para que eu fosse a próxima. E aí eu até falei para o marido, olha só, não vai dar para ter neném agora, porque agora eu quero ser a próxima gerente. Ele falou, então, mas você está falando isso já tem um bom tempo, né? Então, eu acho que se a gente demorar muito, a gente vai ficar só com um filho ou de repente nem vai ter. E uma coisa era certa, eu queria mais filhos. Só que eu não sabia o que a maternidade traria para mim. Eu não imaginava o que foi essa maternidade. Eu não imaginava o que ia acontecer na minha vida com a maternidade. Eu só fui. E aí, grávida, eu já senti uma barreira a primeira vez na engenharia por estar grávida. E não, Juliana, acho melhor você não pegar esse super projeto, porque você está grávida, você pode passar mal, aí você pode não vir trabalhar. Eu percebi que os homens ali, a grande maioria, né, 85% de homens, eles falavam, não, poupa, Juliane, mas eu não queria ser poupada, eu estava muito bem, eu estava me sentindo muito bem, eu tinha muito para dar ainda. E essa maternidade, ela foi uma maternidade que eu não vivi a gestação. Eu queria trabalhar e fazer as minhas coisas e vencer os maiores projetos, como eu estava fazendo até então, né?
E aí, queria um parto normal no meio disso tudo, porque, como se não bastasse, ainda queria mais um desafio. Ter um parto normal em pleno Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro, cesarista naquela época, 9 anos atrás. E aí eu falei, não, é simples, é só pagar, né? É só pagar uma médica que diz que fará o parto normal. E eu vou seguir minha vida trabalhando, que eu tenho muito que trabalhar. Eu lembro que, só para vocês terem noção, 9 anos atrás, 15 mil para um parto é bastante. Só que eu achei que era isso que tinha que fazer. E trabalhando. E fui para o parto. Só que eu fui para o parto completamente despreparada, sem nem preparar minha mente, muito menos o corpo. Mas a mente aceleradíssima com 1000 projetos e querendo chegar na diretoria, né? Aquela coisa. E eu fui parir. E aí eu me dei bem mal. Me dei bem mal. Porque eu tive, sim, um parto normal, já que eu paguei. Só que eu fui violentada nesse parto. Então eu tive violência obstétrica. Nessa violência, eu tive um combo de violências. Em outro momento, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Mas são várias violências ali. Eu falo que eu tive o combo completo. E por causa dessa violência obstétrica, eu tive uma depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, eu não sabia se era porque eu não estava trabalhando, que para mim foi um choque absurdo deixar a empresa. Eu achava que os projetos não iam andar, ou que iam pegar os meus projetos, ou que eu ia perder aquela vaga, aquela tão sonhada vaga de liderança. Mas a empresa investiu tanto em mim, coitada da empresa, ela investiu tanto em mim e eu tô aqui, né, cuidando de um neném só. Só que naquela época eu achava que isso era pouco. Eu não posso ter vergonha disso, porque isso é minha história. Eu achava que era pouco. Eu achava que ficar em casa cuidando de um neném, na minha licença maternidade que eu tinha direito, né? Eu achava que era pouco. E aí eu fui conversar com a minha obstetra sobre o que estava acontecendo comigo. E ela me indicou uma doula para conversar comigo. Só que tadinha dessa obstetra. Ela indicou uma doula para conversar comigo sobre a possível depressão pós-parto por causa do trabalho. Só que essa doula me abriu muito mais a cabeça ainda. É com essa doula que eu aprendi que eu tinha sofrido violências. É com essa doula que eu entendi que aquilo que eu estava sentindo era também decorrente de violência. E eu olhei para aquela mulher e pensei, quem é essa mulher? Onde estava essa mulher? Que é essa mulher? Quem é ela? Que come? Onde vive? Quem é essa mulher? Que é doula? E aí eu fui entendendo o que era doula e, ao mesmo tempo, torcendo, aquele misto de torce para voltar a trabalhar, mas não quer deixar o bebê, né? Mas eu confesso que naquela época eu torcia mais para voltar a trabalhar. E aí eu voltei para a empresa e aí eu fui mais rebaixada. Eu tive um downgrade de responsabilidades, né? Função eles não podiam mexer, que senão teria problema. Mas eu tive um downgrade muito forte para mim. Enquanto eu estava nos maiores projetos, eles me colocavam nos menores. E eu lembro que eu saía para tirar leite e voltava com o potinho de leite. E às vezes eu esquecia de embalar correndo, né? E deixava na mesa. E meu chefe um dia olhou e falou: Nossa, que isso? Nossa, parece uma vaca leiteira. Eu pensei assim: Meu Deus, ele deve ter sido amamentado um dia, né? Falei, gente, o que é isso? Aí comecei a abrir um pouco os olhos para aquilo e falar: Não, peraí, Juliana, isso aqui tem alguma coisa errada. E olha que interessante, né? Eu voltei para o mesmo coach e aquele coach que me treinava para liderança, mal sabia eu que estava doido para me fazer florescer para o feminino. E eu achei interessante que ao invés dele falar, você tem que voltar para a liderança, não sei o quê, a empresa pagava ele, né? Ele falou, não, vamos entender o que está acontecendo com você, vamos florescer onde está, vamos fazer... Eu fui achando aquilo meio estranho, mas eu fui aproveitando aquela terapia, mentoria, tudo aquilo, vucu-vucu na minha cabeça. E aí eu comecei a colocar para Deus isso. Falar, Deus, eu tô achando muito estranho que o meu meio parece que não me cabe. Eu não tô me encaixando. As pessoas que eu tanto respeitava e eu queria ser igual, elas me diminuem.
elas acham nojento o meu leite, elas acham um saco eu ter que sair meia hora para tirar leite, e aí elas falam que meu neném pode ficar doente a qualquer tempo, então me dá menos projeto, tem uma coisa estranha. Então eu fui, ao mesmo tempo que entendendo isso, eu fui conversando com aquela doula e entendendo a violência obstétrica. Então foi um turbilhão na minha cabeça, aprendendo a ser mãe, aprendendo a lidar com maternidade, com privação de sono, como é que faz introdução alimentar. E eu falei, Deus, me ajuda. Eu me perdi agora. E é muito comum, eu que sou doula hoje, é muito comum uma recém-mãe se perder. Porque a maternidade, ela te vira de ponta cabeça. E naquela ocasião, eu acho que eu estava duplamente perdida. E aí eu fui conversando com essa doula, fui conversando, entendendo, e como uma boa engenheira, eu comecei a pesquisar muito. O que que era violência, o que que era isso, como é que ela devia ter feito, como é que ela não devia ter feito, o que que eu passei, o que que eu não passei. E aí nesse vucu-vucu todo, uma grande amiga que trabalhava na mesma empresa engravidou. Amiga mesmo, de morar na mesma república, na faculdade, assim. E aí eu falei assim, Jack, eu vou te cuidar para você não sofrer o que eu sofri. Nossa, mas Juliana, o que que eu faço aqui no Rio de Janeiro? Também não sou daqui. Falei, não vai nessa médica, eu já descobri outro médico. Não vai nesse hospital, você vai em outro hospital. Estuda sobre isso, olha sobre aquilo. E mal sabia eu, né, que eu estava doulando uma amiga, né? Mas nem imaginava. Eu estava focada em entender a maternidade e a engenharia. Essa minha amiga teve um parto de sucesso. E foi incrível o parto dela. E ela falou, Ju, obrigada, nananã. E eu falava, nossa, beleza, estudei muito, passei conhecimento, só. Tá. E aí eu falei, Deus, o que que eu faço? O que eu faço? Aí um belo dia chega meu marido, que também é engenheiro, formado no Inatel. Chega meu marido e fala assim, amor, preciso falar uma coisa. Mas senta. Aí eu falei, ah, o quê? Falou, então, meu marido trabalha com satélite. E ele falou assim: sabe a Embraer e a Telebrás que vão lançar o primeiro satélite nacional, tipo, super legal, estão querendo que eu trabalhe lá no projeto. Eu falei, mas legal, vai trabalhar lá. Ele falou, não. 11 meses a um ano em São José dos Campos, na Embraer, e depois Brasília, Telebrás. Falei, e eu? E minha carreira? E tudo que eu construí nessa empresa? E tudo que eu fiz aqui? O que que você está querendo dizer? Aí ele falou, que o único jeito, São José não tem a empresa que você trabalha. Oi, o único jeito seria você sair ou te ajudar a arrumar outro emprego e tal. Eu falei, meu, que absurdo, revoltei, nossa, não sei o quê, o direito das mulheres, porque a maternidade acaba com a vida da pessoa, e não sei o quê, e lá, lá, lá. Eu queria ter filho, mas não era para acabar tudo. Eu entrei num vucu-vucu. Só que eu sigo muito o que minha fé fala no meu coração. Aí eu acalmei, fui falar com Deus e falei assim, Deus, eu pedi solução. Eu estava pedindo, eu todo dia pedia. Só que não, eu não aceito essa solução. Essa eu não quero. Aí eu falei para o meu marido, falei, olha, eu não vou, eu não vou. E aí fui conversar com a minha mãe, que minha mãe me criou para ser mulher independente, que perdeu o pai com 9 anos, né? Só tinha minha mãe. Eu fui falar com a minha mãe achando que a minha mãe ia ficar do meu lado, que a minha mãe sempre foi. Vai, vai, Juliana, independência, mulherão, não sei o quê, não depende de homem. Aquela mulher assim, sabe? Eu tinha certeza que ela fosse falar. É, filha, é um absurdo. Aí eu falei, então, mãe, aí eu falei que não vou. A minha mãe falou, não, filho, não faz isso, porque eu fiz com seu pai, que também era engenheiro. E a coisa que eu mais me arrependo é porque eu me separei do melhor homem que eu conheci na minha vida até hoje. Por causa da minha carreira, que era arquiteta da prefeitura, nananã. Filha, nada vale a pena. Você tem agora uma neném de 7 meses, 8 meses. Nada vale a pena. Aquilo foi outro choque, né? Falei, mas aquela mulher me criou para eu ser fodona, né? Tô entendendo. Aí eu fiquei pensando naquilo, levei para Deus de novo, e aí eu senti uma paz no meu coração, assim, um conforto de que era aquilo mesmo que eu tinha que fazer, mas doeu, mas não tanto.
que quando eu cheguei para pedir demissão para o chefão mesmo, não aquele babacão do leite, o mais em cima que ia me dar um cargo muito alto, que apostou em mim, mil coisas, nananã. Cheguei nele e falei, Edgar, é o nome dele. Até hoje a gente conversa. Edgar, então, eu comecei a chorar. Eu vou optar pela minha família e eu não sei que jeito, mas eu tô indo embora. Ele chorou, eu chorei, a gente se abraçou, do tipo assim, sabe aquela pessoa que ele tava postando? E aí ele ficou meio bravo, tava postando e tal. Aí ele falou assim, mas no final você tá certo, porque ele tinha acabado de ter o segundo filho. Mas no final você tá certa. Faz o seguinte, eu não posso te demitir. Porque se eu te demitir, você nunca mais volta para essa empresa. E quem sabe você em outro estado queira fazer um processo, como a empresa investiu tanto em você, às vezes você volta. É melhor que você peça demissão e explique o porquê para ficar com a ficha limpa. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso. Perdi um monte de valores lá, né? Mas vou fazer isso, porque eu queria deixar lá escrito o porquê eu estava saindo, né? Eu tive febre, eu fiquei de cama, achando que meu mundo tinha acabado, porque a engenharia era a única coisa do mundo que prestava. E que eu não tinha mais como chegar tão alto como eu chegaria com ele. Imagina, até outro chefe confiar em mim, lá, 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 lá. Fui para São José dos Campos. Em São José dos Campos, eu tenho uma igreja, uma comunidade que eu sigo. Cada cidade que eu vou, eu chego nessa comunidade e falo: Oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa, cheguei. Tudo bem? O que eu posso ajudar? E aí eu fiz a mesma coisa em São José. Aí eu cheguei para a moça de São José, lá, a chefe dos voluntários, e falei: Olha, eu sou engenheira, eu sei mexer no Excel, eu sei tratar com o fornecedor, eu sei fazer planejamento, eu sei fazer estoque, eu sei fazer. Nossa, planilha de Excel, eu programo do jeito que você quiser. E eu tô querendo trabalhar para me sentir útil e tal, porque agora eu só tô cuidando de criança. Aí ela falou: tá, eu vou ver e te dou um retorno. Aí eu falei com meu marido, né? Ai, amor, vai ser ótimo, porque daí eu vou estar ainda mexendo com PPT, apresentação, e lá tinha um setor que era do, dos empreendedores, que tinha uma reunião desses empreendedores e dos executivos. Eu falei, cara, me põe lá que tem tudo a ver comigo. Eu vou fazer a conexão de um com o outro, eu vou fazer tudo, porque eu sei fazer isso. Network é comigo mesmo, vou conseguir tudo para a igreja. Aí, tá bom, Juliana, vamos ver. Aí passou assim umas 2 semanas, a moça me liga e fala assim, Juliana, então tá tudo cheio. Ninguém sabia da minha história. Tá tudo cheio. Graças a Deus tem vontade pra caramba nessa área que você sabe. Só que tem uma área que a gente precisa muito, que talvez você goste, né? Porque você é mãe. Eu falei, como chama essa área? É a roda de mulheres no pós-parto, que chama Mães Geradoras. Falei, moça, você não tá entendendo. Eu não, nem a minha maternidade eu conheço, porque você quer que eu fale com essas mulheres? Nem eu sei para onde que eu vou, eu nem sei ainda que mãe que eu sou. Meu neném não tinha nenhum ano. Aí ela falou assim: Não, mas você vai servir lanchinho. Aí você vai pegar o neném, trocar a fralda para sua mãe descansar. Aí você vai ficar rodando assim, entregando os brindes, fazendo lista de presença. Não, nem precisa se envolver. Falei, tá. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo tava vestido de rosa. Juro, rosa. Bem mulherzinha, né, Ju? Assim, Aquilo que eu falava, não sou. Deus Eu, caprichou no styling. Caprichou assim. Ela não tá entendendo o sinal que eu tô mandando pra ela. Todo mundo veste de rosa. vamos desenhar, é assim. Eu falei, não, gente, é muito feminino para mim. E elas tinham unha rosa, bolsinha rosa. Elas eram extremamente femininas, sabe? E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu juro para você, hoje eu posso falar isso. Deus sabe, é verdade. Eu sentia vergonha na época, mas eu olhava para uma moça assim, e ela falava assim, não, porque eu fico em casa, cuido de 3 filhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhava assim e falava, qual o objetivo de vida dessa mulher? Pra que que ela acorda e pensa no quê? Eu não tô entendendo. E aí, ela arruma casa, cuida do filho, arruma casa, cuida do filho, arruma casa, cuida do filho. Gente, o que que brilha o olho dessa mulher? Eu juro, eu olhava pra mulher e eu não entendia a alegria daquelas mães.
Porque eu estava completamente perdida na minha maternidade. Completamente perdida. Eu fui tão masculinizada no meio daquela. Eram 13 anos de engenharia. Era muita coisa. Eu já tinha trejeitos, eu já tinha até os palavreados, eu já era meio, sabe? E eu era brava, eu cobrava a galera, eu fazia os almaiada da operação trabalhar, e eu olhava assim e falava, gente, mas é tão nada, sabe? E aí eu caí do cavalo redondamente, porque ao invés de ajudar essas mulheres, eu fui extremamente acolhida, extremamente. Eu sou assim, grata às mulheres, essas mulheres até hoje. Elas nunca me forçaram a nada, mas elas tinham um jeitinho de me conquistar, sabe? Dar um batonzinho rosa, aí falar para chamar em casa para as crianças brincarem, mas ao mesmo tempo ela estava me curando, levar um bolinho na minha portaria, sabe? Eu falava, não, eu que sou voluntária aqui, mas eu recebi tanto dessas mulheres, que eu comecei a entender as coisas, porque eu estava lavando louça, chorando de ódio. Eu devia ter vergonha de contar essas coisas. A Joana é a primeira pessoa que me faz abrir a boca publicamente. E eu tô Justo. sentindo um nível de gratidão, assim, porque você tá escancarando o que todo mundo pensa, É. já tô emocionada, assim, você tá escancarando o que todo mundo pensa, mas ninguém tem vontade, ninguém tem, né, coragem de falar, só que fica sofrendo sozinha, né, porque você ter a coragem de falar, mas o que que essa, né, não compreender a maternidade, né, assumir que você estava masculinizada, né, assim, é um serviço, né, que a gente tá recebendo de você, assim. Eu falei pra Verusca quando a primeira vez que eu conversei com você, eu não sabia onde me enfiar, porque ela tava falando tudo, né, o que eu não tenho coragem de assumir. Não, e os pensamentos, né? Você está trazendo, Ju, assim, os pensamentos que com certeza já passaram na cabeça de muitas mulheres, inclusive já passaram na minha cabeça, né? E quando a Ju trouxe a sua história, né? Me contou um pouquinho, né, da sua história. Eu falei, gente do céu, é o que quase todas as mulheres do mundo corporativo vivem, inclusive, né? Sim, E pensam, sim. né? E você está traduzindo exatamente nesse nível, assim, de pensamento mesmo, de E eu não crença. sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada dessas coisas, não tinha tempo. Eu tive que trabalhar cedo, então eu tive que morar em república. Eu não sabia fazer essas coisas, né? E aí eu lembro que a minha janela lá em São José dos Campos, ela era muito alta e ela dava para um verdão, assim, onde as pessoas caminhavam, né? E eu lavava a louça olhando lá para fora e eu lavava a louça assim, cara, Deus, é para isso que eu estudei? Eu estudei tanto. Eu morei um ano nos Estados Unidos para ter inglês. E eu fui para o México. E eu fiz não sei o quê. E eu fiz graduação. E é para eu ficar aqui, só limpando cocô, lavando louça e sem saber cozinhar. Eu olhava no Google para saber fazer feijão, para omelete, sabe? Estrogonofe. Ah, vou tentar aqui fazer um trem. E eu falava, como pode? E eu falava pro meu marido assim, amor, logo eu vou arrumar um emprego. Porque assim, sou muito boa no que eu faço. Não é possível que eu não arrume, sabe? E eu tinha vários contatos de vários diretores, de vários congressos, de vários. Para todo mundo que eu ligava e eu falava, eles falavam, nossa, Ju, a gente gosta de você, mas pior que não tem vaga. Pior que não tem. Pior que não tem. Eu falava, não, não é possível. Não é possível. Não é possível tá acontecendo isso. Então eu entendi que Deus falou: chega, ou você entende as suas prioridades, ou não vai dar. Se você fica orando e me pedindo, na hora que eu quero reorganizar suas prioridades, que estão todas erradas, você quer sair desse lugar e voltar a trabalhar, eu vou fechar todas as portas e você vai ficar aonde você está. Tá bom. Ai, lá fiquei. Só sei que depois de 11 meses, aquelas mulheres, eu estava indo de rosa, pintando a unha de rosa, passando blush rosa, abraçando aquelas mães, e aí elas me ensinavam receitas.
Ah, não, Joana, é fácil esse bolo, é assim, assim, assim. Não, faz, vai dar certo. Aí eu falava, tá. Aí eu fui fazendo comidinha para minha filha, bolinho saudável, fui aprendendo. Aí eu entrava em desespero quando o neném pedia ajuda para elas não me ajudavam, ia cinco lá em casa, e ficava conversando, ajudando, sabe? E aí chegou a hora de ir embora de São José, fui despedir delas, chorei. Gente, vocês me amaram tanto, vocês me amaram muito. Eu aprendi demais. Nossa, eu aprendi muito. Eu tô pronta para voltar pro mercado depois que eu aprendi tudo isso. Agora eu fui Ainda, ainda falando do mercado. Agora que eu aprendi tudo isso, vai dar tudo certo. E aí eu fui embora para Brasília, cheguei em Brasília, na mesma comunidade, né? Eu sou batista, então tem batista no mundo inteiro, praticamente. Cheguei lá, oi, tudo bem? Eu sou Juliana, sou engenheira, nananã, nananã, nananã. Tô procurando emprego aqui em Brasília, quem souber de emprego, olha só, tô aqui, mas também quero me voluntariar, quero fazer alguma coisa para servir a igreja. Ah, tá, Juliana, a gente te chama a qualquer hora, mas tá tudo bem aqui, beleza. Aí eu fui com aquele chefe do Rio de Janeiro, falei, chefe, agora eu estou em Brasília. Brasília tem oi. Então agora não tem como você não me dar uma vaga. É só você falar com o RH de Brasília, eles vão olhar meu currículo e fechou. Aí ele falou assim: não, aí é muito mais fácil mesmo. Não deu assim 3 meses, eu consegui uma vaga na Oi de Brasília, só que com downgrade de salário e função. Mas tudo bem, estava trabalhando. E aí, quando eu fui para começar a trabalhar, eu falei: nossa, mas que triste, né? Eu já estava amiga de todas as babás do parquinho. A gente fazia piquenique toda sexta-feira. Eu era a única mãe no meio de todas as babás de um condomínio. Por quê? Porque todas as outras mães estavam trabalhando. Então, tudo foi treino para mim, sabe? Eu pensava, meu Deus, todo mundo trabalhando e eu aqui. E aí as babás falavam assim: você cuida de que criança? Eu falava, não, eu sou mãe dela mesmo. Treino, era treino. Voltei a trabalhar em Brasília, estava trabalhando, executiva de negócios, que foi esse último cargo que a Joana falou, de grandes empresas, tá, solução de TI, tal, executiva, terninho, escarpã, maquiagem, né? Tal. Tô lá, daqui a pouco a igreja fala assim: ah, vai ter um aniversário de um do filho do pastor tal, que tem 3 filhos. Eu acho que você vai gostar dele, porque ele é de Taubaté. Tipo, você é de Taubaté, Aparecida, São José. Cara, de repente você até conhece. Falei, ah, eu vou. Eu tô lá na festinha, chega a esposa dele, né? Ah, eu fiquei tão feliz que toda meiga, super meiga, né? Ah, fiquei tão feliz que você é da mesma cidade que eu, né? Ah, não, não, não. Olha, eu tenho 3 filhos. E eu fiquei sabendo que lá na igreja de São José, você trabalhava no Mães Geradoras. Eu falei, sim. E aí? Aí ela falou assim: então, meu sonho, que ela era esposa do pastor, é ter nessa igreja a mesma roda. E nada melhor do que alguém que já viveu essa roda lá me ajudar a fundar aqui. Eu falei, por isso que me chamaram para o aniversário, entende? Aí eu falei, nossa, meu Deus, não é possível, gente. Aí eu ri pro meu marido e falei, amor, você acredita que eu vou fundar? Eu vou, já topei, já topei. Eu vou fundar a roda materna da igreja de Brasília, que era a maior igreja de todas, com a esposa do pastor. Aí ele falou, ai, você vai amar, você vai adorar. Eu, tá bom. Começamos a fundar arte, logo, nome, nananã, essas coisas que eu sei fazer, divulga, parará, marketing, nananã, e fomos, e eu ia trabalhando. E aí começou a roda materna bombar. Bombar mesmo. Tipo, 30. Eu tenho foto para mostrar. 30, 40 mães com os bebezinhos no colo sem entender nada da maternidade. Tudo Julianinha, sabe? Julianinha 1, Julianinha 2, Julianinha 3, Julianinha 4. E elas assim, não, porque eu sou servidora pública. E tipo, TCU, ganha muito bem. E eu tenho que voltar a trabalhar e tem minha filha, não sei o que eu faço. Eu falei, gente, Deus, o que que você está querendo? Porque assim, eu nunca imaginei estar nesse meio, mas nunca. Eu estou lá na engenharia, eu estou ótima lá. Só que essas mulheres foram engravidando, foram trazendo amigas grávidas para a roda, foram trazendo gestante, e essas gestantes perguntando por que que eu estava ali. Aí eu contava que eu já tive violência obstétrica, e elas falavam, me conta, como eu me protejo? Como eu faço para eu não ter violência obstétrica? Como é que vai ser isso?
E aí eu comecei a explicar para uma, explicar para outra, explicar para outra, explicar para outra, até que uma chegou e falou: Juliana, por que que você não faz o curso de doula? Porque ao invés de você só ensinar a gente, você entra com a gente no hospital. Eu falei: imagina, claro que não, sou engenheira. Sou engenheira, quero engravidar de novo. E agora que eu tô onde eu. Não, eu trabalho lá no centro, lá, os meus clientes, nossa, só cliente top. Eu vou ser doula. Quanto que ganha isso? E o treino continuava, né? Ela, não, você não precisa fazer disso sua principal função. Faz as duas coisas. Eu falei, as duas coisas é uma boa. Comecei a fazer o curso de doula, não sei o que que me deu lá, engravidei. Só sei que eu já fui doula, o meu neném nasceu, eu já era doula. E aí, o parto foi maravilhoso, foi na água, eu tive a minha doula, que inclusive era essa esposa do pastor que fez a roda comigo e o curso de doula também. Ela mesma me doulou. E eu fui a primeira dela. Enfim, foi uma delícia, assim, foi um parto fluido, perfeito. Curou todo o parto passado. Não tive depressão pós-parto, nem nada. Mas, na hora que eu voltei, depois de ter um. Eu acho que a Joana está começando a presenciar isso e vai aprofundar. O curso mexe muito com a gente, porque fala de ancestralidade, de cura sua primeiro, para depois você curar o outro. Então, eu estava muito mexida com aquilo tudo que Deus tinha feito. Depois, o segundo filho, que foi lindo, e eu queria que todas as mães tivessem aquilo, e eu não tive depressão pós-parto, e eu ia no cinema Terna, que era o cinema com o nenenzinho, e eu passeava com os dois filhos, e eu falava, meu Deus, que maravilha, ai, que pena, tá acabando a minha licença de maternidade. Bem diferente, sabe? E aí, quando eu voltei achando estranho a minha carteira de clientes mais um downgrade. Tiraram meus principais clientes, os mais altos. E as soluções de TI que eu tinha vendido, o homem lá que ficou no meu lugar, ele só terminou de assinar o contrato e recebeu todos os bônus, toda a comissão. Sabe quando você vai se chateando? Você fala, que mundo é esse? Eu não sou isso. Até quando eu vou engolir um tanto de coisa? Sabe? E aquela porta da maternidade, da doulagem se abrindo ali. Aí essa minha amiga falou, vamos abrir uma empresa juntos? Bora abrir Parto de Luz. Parto de Luz bombou em Brasília, foi ótimo, porque as mulheres cristãs queriam uma galera de pegada cristã e não tinha na época. Então, foi muito, muito forte. A gente começou a trabalhar para valer, e eu em tudo, né? Eu estava na rolagem, eu estava na engenharia, eu tinha dois filhos, sendo um bebê, um marido, Brasília sem família. E aí aquilo foi me dando uma exaustão, aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente achou que ia ter pouca dolagem, só que aumentou. Porque as mulheres não queriam chegar cedo no hospital. Eles chamavam de covideiro. Eu não vou para aquele covideiro. Fica em casa comigo, me explica que horas que é para eu ir. Eu vou tarde, eu vou contratar uma enfermeira obstetra também. Eu vou chegar lá com 9 centímetros para parir e ir embora logo no parto normal, porque daí eu não vou pegar Covid, eu não vou para centro cirúrgico, porque quem tinha tido cesárea e pegava a Covid, tinha várias mulheres sendo entubadas com esse Covid, por causa da cesárea. Então, aumentou o trabalho, aumentou bastante e o meu casamento piorou muito, porque eu tinha que trabalhar home office, o marido trabalhava home office, eu ficava de madrugada em parto, eu tinha um bebê que mamava no peito, eu tinha outra maior que era aula online, e para eu sair para ir para o hospital era um caos por causa do Covid, para eu voltar aquela higienização louca. E o meu marido falando: não, Juliana, não dá, não dá, não dá, tá demais, eu não tô dando conta. Lembra que eu tenho uma chácara em Santa Rita do Sapucaí? Falei: lembro, né? Mas assim, faz 13 anos que você não vê essa chácara. Deve estar caindo aos pedaços, porque estava na imobiliária alugando, deve estar péssima. Ele falou: pois é, o inquilino acabou de sair. Esse meu marido, olha, vou falar para vocês, já está percebendo, né? Vocês estão percebendo o nível do garoto. Aí eu falei assim: não, mas o que que eu vou fazer com os partos, taiada, um monte de parto, contrato? Aí falei com a minha sócia, que eu falei: eu vou lá ver essa chácara, você faz aí a minha vez, que eu vou lá ver essa chácara.
não podia vir de avião. 1.100 quilômetros com 2 crianças dirigindo para cá. Só sei que quando a gente chegou aqui, viu as crianças brincando na areia, na grama, no sol, tira a máscara, nem lembra que tem Covid. A gente trabalhando no home office mesmo, aí foi a vez de eu falar assim, sócia, eu vou embora de vez. Porque eu sou home office mesmo e a doulagem para mim acabou. Ela ficou muito brava, muito chateada. A gente teve um problema de relacionamento. No final, ela ganhou bastante dinheiro, porque ela ficou com todos os contratos, só que ela ficou super sobrecarregada. E, ao mesmo tempo, de novo, eu tive que escolher o trabalho, dessa vez doulagem, ou a minha família. O casamento, que estava péssimo. E a gente veio para cá, se uniu mais, encarou uma reforma, as crianças mais calmas, o nenenzinho mais calmo. Eu perto da minha mãe mora 2 horas e meia daqui, a mãe dele mora 4 horas daqui, todo mundo vinha dar suporte. E eu falei, beleza, nunca mais doulagem. Eu tenho engenharia home office mesmo, já soube que aqui em Santa Rita é cesarista. Foi bom enquanto durou, a doulagem deve ter acabado. E aí comecei, reforma, trabalho, engenharia, reforma, trabalho, engenharia, reforma. Aí chegou uma amiga minha e falou assim, Juliana, vamos fazer um churrasquinho lá em casa? Falei, não, não vou, medo do Covid, não vou. Ela falou, eu juro pra você que vai ser só eu, meu marido, meus 2 filhos. Falei, ai, meu Deus do céu, ai, eu vou. Fui morrendo de medo. Aí eu falei pra ela, ô, Nath, você sabia que eu sou doula agora? Ela, que? Eu falei, que isso? Nossa, Juliana, não, corta e nasce, misericórdia, não, nada de parto. Nossa, que coisa, só você mesmo para inventar esse negócio. Olha, você nunca, eu vou ter mais um filho, mas você não vai ter a mim como cliente. Mas a minha irmã, ela é meio doida assim, negócio de natureba e tal. Um dia, quando ela engravidar, eu acho que ela ia ser uma futura cliente sua. Mas a irmã dela só estava namorando, recém-namorado, nem ela. Aí passa 3 meses, ela fala, Juliana, você não acredita que a minha irmã tá grávida? Do namorado? A família tá o caos? A irmã mais nova? Aí eu falei, eu cuido dela. Aí ela falou, você cuida? Eu falei, cuido. Chama ela lá que eu cuido. Aí falei, né? É a Lara Alckmin, do café. Aí eu falei, Lara, eu não conheço a região, mas eu tô disposta a conhecer com você, porque eu acabei de chegar. Eu não vou trabalhar mesmo com dolagem aqui, relaxa. Eu só cuido de você. Aí ela falou assim, Juliana, eu me sinto olhando para uma floresta, com um canivetinho desse tamanho, querendo parir com respeito, sozinha, sem saber nem por onde começar. Gente, eu peguei ela, coloquei no meu colo, né? Falei, não, agora eu vou. Não, você vai ter o parto que você merece, mas nem que você vai parir lá em casa. E aí a gente foi, estudou, começou a estudar, o parto foi lindo, foi um sucesso, foi ótimo. Aí ela falou para um, falou para outro, começou a aparecer, aparecer. Aí eu falei, eu olhava assim para a maternidade, assim, por fora ela é mais simplesinha do que eu tô acostumada, né? No Rio de Janeiro, em Brasília. E eu pensava assim, essa maternidade deve precisar de ajuda. É possível que ela não vá precisar de ajuda. E eu quero ser voluntária, porque eu não vou doular muito mesmo, né? Eu vou ficar perto da doulagem só sendo voluntária. E aí eu fui lá, me apresentei para a Cláudia, falei o que eu estava querendo fazer. Aí ela falou, menina, eu reformei 2 quartos aqui, igual a sala de Paris da Dinamarca. Tá pintado aqui, tá com banheira, tá humanizado, tem bola, tem espaldar, tem até aquela banqueta que eu comprei na minha própria viagem. Lá que eu tava passeando em Paris, eu comprei aquele trem que você senta, que para sentada. E você sabe mexer com essas coisas? Eu falei, eu sei. Ela, então, tá aí os quartos. Vamos, eu falei, vamos, então vamos. E aí eu comecei a ser voluntária lá, daí o voluntário indica para uma pessoa que quer particular, e começou tudo fluir. E agora que eu estou respondendo a pergunta da Joana, agora que eu vou responder. Ela falou, que dia que você disse sim? Eu disse sim num dia que eu estava numa reunião, assim, num Zoom da vida, com vários homens falando das contas. Ai, quem que vendeu isso? Quem que vendeu aquilo? E para mim aquilo já era um saco. Eu ficava no Google pesquisando doulagem. E eu fiz um outro curso, aí eu falei, não, agora eu vou aprofundar. Aí eu fiz um curso com um médico bem sinistro de São Paulo, chama Braulio Zorzella. E ele fez aprofundamento para doulas. Era tipo, não é para formar, é para você fazer uma especialização em obstetrícia. E eu estava focadíssima no curso dele. Eu fui uma das melhores lá, tirei as melhores notas. Tá? Então eu ficava estudando e aquele
coisa rolando chato, que eu amava antes, né? E aí eles começaram a brigar e eu quieta. Quem vende? De quem é o bônus? Blá, blá, blá. E eu quieta, né? Aí teve um cara que falou assim: pede pra Doula responder. Aí eu falei, eu pensei, ou ele tá pedindo pra Doula responder porque a Doula é humana e sabe conversar, ou ele tá me rebaixando aqui na frente de todo mundo. Eu vou fazer o que eu acho. Gente, calma, veja bem. Nananã, nananã. Quanto você vendeu? Ah, não sei o quê. Nananã. E de fato a reunião foi acalmando. Desliguei aquela reunião e fiquei pensativa por um tempão. Eu falei, na verdade, eu sou isso mesmo. Graças a Deus eu sou isso. Graças a Deus eu sou a doula que apazigua, a doula que traz harmonia, a doula que ampara. Se ele fez com má intenção, na verdade ele abriu meus olhos, porque aquilo eu já não suportava mais. Sabe, aquela coisa de você ver a meta que você apanha do seu chefe toda segunda-feira, 8 da manhã, porque ele acha que o mais forte que ele bater é o você mais vai vender. E aquilo começou a bater forte em mim e falar, não. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, não dá mais pra mim. Aí ele falou, demorou, né? Só você não percebeu. Eu já sei disso há muito tempo. Eu falei, ah? Eu falei, Juliana, você ama esse negócio aí com as mulheres? Tem nada a ver esse negócio aqui. Deixa eu te falar. Hoje a gente mora numa chácara, a gente paga infinitamente menos de casa. Escola, duas crianças, era uma meio período em Brasília. Tudo é super reduzido o valor. Eu consigo dar conta. E se você ainda faz um valor, né? Não era igual, claro. Até hoje não é, mas você ainda tem o valor que você faz, né? A gente decidiu que a gente ia parar a reforma por causa disso. Casa pronta, externo pronto, na área de lazer, não. Para eu poder parar e poder me dedicar na dolagem. E aí tudo fluiu muito. Então eu tenho médica parceira em Pouso Alegre, em Itajubá. Não fico assim atrás de gestante, sabe? É sempre uma que indica para outra. Aqui em Santa Rita eu já estou acompanhando os irmãozinhos, sabe? Quando isso acontece é muito legal. Tipo, você teve, você ajudou o primeiro neném, aí passa ali 2 aninhos, que eu tô aqui há 3, aí engravida de novo, você já vai ser dona do outro neném, com certeza, né? E aí ela já chama, tô grávida de novo, ou então aquela que fala assim, tirei o DIU, se prepara. Então, assim, né? Ah, é igual a renda? Não, não é. Mas, gente, a felicidade que eu faço isso hoje e o feminino que eu reencontrei não, eu acho que eu conheci, porque eu acho que eu nunca tinha conhecido. Sabe, o prazer de usar rosa, de usar vestido, sabe? De olhar para essa mãe e falar, eu sei o caos que está na sua cabeça. Eu sei, eu sei. Você não sabe se você volta a trabalhar, se você não volta, você não sabe quem você é, você não sabe o que aconteceu, um cotô, um covô. Eu sei o que você está passando. Vamos junto aqui? Vamos junto aqui no pós-parto também, sabe? Eu passei por isso. E aí, quando você fala que passou, ou você fala que teve violência, ou fala que se sentiu com preconceito nas empresas, que é duro, né, gente? Enquanto eu tava macho igual a eles, tava tudo beleza, né? Mas não me arrependo. Não me arrependo. Mesmo. Hoje, as minhas manhãs são para os meus filhos. Eu sou o Uber deles. É natação, é teatro, é bateria, e é. Gente, a aula que não acaba mais, leva um, leva outro, leva um, leva outro, traz um, traz outro. Eu trabalho à tarde, de 1h30 às 5, 5h10, mais ou menos, 5h15, e depois eu sou deles de novo. E eu alfabetizei, eu ensinei, eu desfraudei, são coisas assim que hoje eu sei o que aquelas mulheres naquela roda, por que que elas brilhavam os olhos, sabe? Que elas colocaram o filho no mundo e elas falaram, não, eu vou cuidar, eu não vou largar, eu vou cuidar, eu vou trazer o marido para perto, isso eu ensino também na gestação. Traz o marido, resgata esse marido também, que esse marido também está perdido. Eu tenho um atendimento que chama Preparo do Acompanhante. Esse marido está achando que queria participar, mas não é, não sabe como, não é com ele, não sabe que jeito. Resgata esse marido também. Resgata a história desse homem. Provavelmente o pai dele ficou na recepção enquanto ele nascia. Mas ele não, ele vai fazer massagem. Ele vai
poder receber o neném se tiver uma médica humanizada. Esse homem, ele fica com dores de parto igual, ele fica completamente transformado. Hoje, eu consigo ver a beleza disso, mas foi um propósito que me arrastou mesmo, né? Assim, foi tipo, quando é que você vai entender? E eu termino dizendo assim, quando a gente escolhe uma faculdade, uma profissão, é gente muito jovem para saber o que está escolhendo, sabe? E assim, meu pai era engenheiro e ele morreu quando eu tinha 9. Será que a engenharia realmente era o que estava desenhado e escrito para Juliana, sabe? Ao mesmo tempo que eu sou muito grata, porque a engenharia me deu até mesmo o meu marido, né? Que também é do meio. Condições financeiras, várias coisas que eu sei hoje pela engenharia, negociar, lidar com empresa, várias coisas, né? Network. Eu sou grata à engenharia, mas eu não sei se estava desenhado isso para Juliana, sabe? Mas agora isso estava desenhado. Isso estava. Esse meu propósito eu faço até de graça, sabe? E enquanto antes eu me preocupava quanto é que esse negócio ganhava de dinheiro, né? Mas hoje é o que eu menos importo, na verdade. Mas o universo retorna. Você dá e o universo retorna. Isso é impressionante, assim. A cada voluntariado que eu faço vem duas, assim, né? É um retorno, assim, do universo de Deus, né? Essa é a minha história. Nossa, Ju. Tipo, eu trouxe tudo, assim, tudo, absolutamente tudo, Absolutamente tudo. todos os elementos, né, de uma. Eu tô super emocionada, porque, obviamente, essa questão do feminino me pega muito também, né? E, enfim, eu e a Ju, a gente troca muito sobre isso também. Mas você trouxe todos os elementos de uma jornada à luz do propósito, absolutamente todos, né? Essa briga, né, com o próprio propósito que está aqui evidente na nossa cara e a gente briga para não cumprir, né, para não fazer isso. Esse reconhecimento, né, de que uma faculdade não determina quem a gente é e não determina o que traz realização para a gente, definitivamente não mesmo. Esses padrões da sociedade, né, que ditam o que é certo e que, na verdade, não existe o certo, né? Existe aquilo que faz nosso coração vibrar e que propósito está ligado a ajudar outras pessoas a serem felizes, né? Eu Eu acho que queria. isso também é uma coisa que me tocou demais. Eu pensava assim, aqui nesse computador, trabalhando com a engenharia, vendendo, eu estou ajudando quem? Porque eu já tinha colocado a mão na massa e eu já tinha visto. Eu ia lá para a maternidade e fazia voluntário, depois eu sentava no computador e ficava trabalhando, não fazia sentido. Eu falava assim, mas aqui eu não estou entendendo, sabe assim, não tá valendo, parece. Muitas horas longe dos meus filhos, com babá, e ao mesmo tempo eu estou ajudando quem? Sendo que eu vou lá na maternidade, eu ajudo uma família inteira, muda a história de nascimento. Desculpa, Ju. Não, ainda bem que você me interrompeu, porque, assim, é muito profundo tudo que você traz. Você traz com a clareza de uma engenheira e com a coragem de uma mãe, né? E a gana que você compartilha quando você vê outras mulheres sofrendo, quando você vê outras mulheres perdidas, essa empatia e o quanto isso te arrastou, né? Por mais que tenha tido aqueles sinais muito claros, né? Mas o quanto isso te arrastou, esse sentimento te iluminou. E aí eu fico pensando, Ju, se você pudesse iluminar a história da engenheira ou das engenheiras ou das mulheres que estão nas corporações. Se você pudesse iluminar a história delas com o seu propósito e se você não tivesse limites para isso, como seria o mundo? Como seriam esses ambientes? Como seriam essas organizações? Se você pudesse sonhar a história dessas mulheres, né, depois de tudo que você viveu e de tudo que você valoriza hoje, como seria isso? O que que você vê? Hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim: nossa, eu poderia, mesmo sendo engenheira lá na empresa, eu poderia ter feito tanto se eu já tivesse acordado, dado clique por tantas mulheres lá dentro. Então, eu encontrei várias estantes. Eu consegui ajudar uma, que foi quando eu ajudei aquela amiga. Mas eu encontrei várias mulheres que estavam no pós-parto sofrendo, não sabendo se tinha que estar ali ou se tinha que estar em casa. Várias mulheres, mulher no banheiro tirando leite para não empedrar, jogando fora, chorando, sabe?
Eu encontrei várias mulheres assim. Mas eu não sabia fazer nada naquela hora, naquela época. Agora imagina, não que uma pessoa tem que pedir demissão do seu trabalho para poder também ajudar o próximo, mas onde essa mulher estiver, se ela for empática com uma outra mulher, se ela puder acolher aquela mulher, puder conversar com ela, puder falar, não, hoje eu sou completamente diferente. Assim, se eu tivesse na empresa hoje e encontrasse uma gestante, eu ia falar, como é que você está se sentindo? Dói alguma coisa? Você quer uma água? Você quer um lanche? Eu vou almoçar, você quer que eu traga almoço para você? A gente pode ajudar e ser bênção na vida das pessoas, onde estiver. Mas naquela época eu não tinha essas ferramentas, eu não tinha ainda sido acordada, sabe? Para isso. Então eu agia igual aqueles homens. Mas, se eu tivesse que voltar para engenharia hoje, eu ia sim ser uma doula lá naquela empresa, eu ia cuidar daquelas grávidas. E assim, eu ia falar para elas, sabe? Eu ia acolher elas, eu ia falar: você quer conversar sobre o quê? Vamos almoçar? Sabe? Você quer falar sobre o pós-parto? Você quer falar. Porque a gente pode ajudar outra pessoa onde a gente estiver. Mesmo hoje, olhando naquele ambiente que eu vivia, existiam ali várias mulheres. Uma mulher que trabalhou comigo, lado a lado, teve uma gravidez na trompa, passou por cirurgia, ficou internada. Eu não fiz absolutamente nada. Eu não sabia absolutamente nada. Nem acolher. Eu não precisava ser doula. Eu podia ter acolhido, sabe? Então, eu acho que o que eu acho que faria de diferente é uma mulher olhar para outra com a verdadeira sororidade, né? Do tipo, a fase que você está passando, eu também passei, você quer uma ajuda, você quer conversa, nos intervalos, no cafezinho, sabe? Fazer do dia daquela mulher melhor, sabe? E continuar lá vendendo sua solução de TI. Hoje, para mim, não encaixa, não dá, não consigo. Mas, de repente, tem uma mulher que consegue equilibrar, né? Eu fui demais, assim, para a dublagem. Mas, de repente, tem alguém que consegue ali fazer daquele ambiente melhor, né? Onde estiver. Quantas doulas eu encontrei que saíram das suas profissões? Justamente por não conseguir ter acesso em fazer algo para alguém e se sentir muito limitada depois de tudo que a gente aprende, do servir, né? Mas, de repente, não precisava ter saído, né? Podia ter florescido ali. Não sei. Vou ficar com essa dúvida para sempre. Ou não, ou de repente o seu propósito se estende para o mundo corporativo, aí você nem sabe, né? Quem sabe, né? Quem Meu sabe? Deus. Quem Quem sabe? sabe? Quem sabe a gente ainda está escrevendo essa história. É. Mas eu não tenho dúvidas de que você floresceu naquele ambiente, que você floreou aquele ambiente. Só de você contar essa história, ter vivido isso lá dentro, né? As pessoas que estão ouvindo hoje esse podcast, com certeza estão ao lado de mulheres e poderão repensar essa sororidade. E acho que isso já faz parte de quanto você floresce na sua história, Ju. Muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por trazer todas as camadas, né? Como uma boa parideira traria, né? Eu queria muito, assim, pedir para que as mulheres que estão ouvindo esse podcast, os homens que estão ouvindo esse podcast, indicassem esse podcast para outras mulheres, para outras famílias, para outras lideranças. Eu acho que a história da Juliana é a história de todos nós, né? Então, se você se emocionou, se você compreendeu que a luz do propósito brilha, empurra, né? E pare novas pessoas, novas histórias, fique com a gente, porque todo domingo às 21 horas a gente traz uma história que passa por uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nunca estaremos sozinhos e cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada.